Olá, consumidor de conteúdo exótico. E como no inglês das ruas, o nome do mal é I Become the Mother of the Hero. Espero que gostem. A história começa com Helena se esgueirando à noite até o quarto de seu marido com um plano bastante duvidoso. Já no local, a moça inicia sua missão para salvar o mundo, mas como já era de se esperar, o protagonista masculino acorda com nossa gata em cima dele. E quando ela achou que dessa vez iria dar certo, o cara simplesmente enrola a garota igual um presente. Então acabamos descobrindo que essa não é a primeira vez que isso acontece. Foi bastante engraçado de ver essa parte aqui. Não muito tempo depois, ele abraça Helena e os dois acabam conversando por um tempo, enquanto ela pensava sobre retirar os lençóis da cama antes de tentar mais uma vez. Só que o que a garota não esperava era que o cara fosse falar que ainda teria as cortinas para usar. Não consigo tancar essa fala não, quase me acabo de rir com isso. Mas se você pensou que Helena havia desistido, você pensou errado. Ela cria um novo plano de ataque noturno quando seu marido dormir. E como você já deve ter imaginado, não dá muito certo porque nossa waifu acabou dormindo. Na manhã seguinte, a senhorita acaba lembrando da conversa que teve com seu amado antes de pegar no sono profundamente. Mas para entendermos melhor essa história, voltaremos um pouquinho até onde tudo começou. Helena, como a terceira filha de um conde, tinha tudo o que desejava, mas em um certo ponto seus dois irmãos entram em uma batalha pela sucessão da família. Então ela aprendeu a esconder suas habilidades e passou a aproveitar sua vida. Mas então, em um belo dia, enquanto passeava pela cidade, a garota acaba parada por uma mendiga que estava bastante faminta. E ao contrário do que já estamos acostumados, nossa dignidade cósmica ajuda a coitada desamparada, mas o que a garota não esperava era que à noite, por causa de sua boa ação, Helena acabaria tendo um sonho profético, onde a capital estava sendo invadida por criaturas desconhecidas que destruíram tudo enquanto lanchavam as pessoas. Nesse mesmo sonho, Helena estava fugindo junto com sua empregada, então acabamos descobrindo que tanto o pai como os irmãos da protagonista já tinham ido de comes e bebes. Não muito tempo depois, as duas chegam até uma casa, mas um monstro aparece e lancha uma jovem que gritava por ajuda. Mais à frente, a coitada da empregada acaba batendo as botas enquanto pede para que a garota fugisse até um local seguro. Nessa hora, Helena, que não estava entendendo nada, escapa até a floresta, onde encontra uma casa e acaba acolhida por um casal bastante simpático, que explica a situação para a garota em choque, e descobrimos que já faz um bom tempo que essas bestas apareceram. Só que o mais chocante foi quando a moça dá um espelho a Helena, que percebeu que já estava um pouquinho velha. Só que antes mesmo de pensar em qualquer coisa, o casal pede para ela se esconder enquanto eles tentam tancar os monstros, mas não adianta muita coisa não, pelos sons que ecoavam pelo lugar. Então, em meio a tudo isso, nossa waifu fica em um canto enquanto pensa em sua mãe. Deu até pena da coitada agora. Mas calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. Eu fiquei meio confuso com tanta informação e sei que você também. Mas calma que basicamente ela tá tendo uma previsão do futuro através de um sonho, por isso que parece tão real. Algum tempo depois, Helena cria coragem para sair do lugar enquanto pensa sobre seu passado. E foi bastante triste quando percebemos que o casal foi de base enquanto ajudava nossa waifu, que parece bastante angustiada com isso tudo. Mas as coisas tomam um rumo diferente quando um monstro aracnídeo aparece e finaliza a protagonista, que acorda nesse exato momento. Fora do sonho, ela conversa com sua empregada, que se você olhar melhor, foi aquela que estava escapando com ela. Helena fala que teve um pesadelo e pede que a mulher fique ao seu lado. Na manhã seguinte, nossa diva chega à conclusão, enquanto pensava na última noite, que aquilo não era apenas um pesadelo, mas sim uma possível previsão do futuro, e pede que encontrem a mendiga. Não muito tempo depois, chega a notícia que haviam conseguido encontrar a mulher misteriosa, então nossa gata parte rapidamente ao encontro dela, em busca de possíveis respostas para aquilo tudo. Já de frente com a mulher misteriosa, nossa waifu não perde tempo e já pergunta o porquê dela ter mostrado aquele futuro bizarro a ela. A velha acaba falando que Helena poderia mudar isso e que apenas ela teria esse poder. Eu até achei que nossa dignidade cósmica iria se tornar uma heroína overpower, mas a mulher pergunta se ela conhecia Kiyama Inade, então descobrimos que o garoto não tem uma boa reputação e é visto como um homem diabólico.
Mas nessa hora as coisas se tornam interessantes quando a velha diz que apenas o filho dele conseguiria salvar o mundo, já que despertaria a espada sagrada e cancelaria o CPF do rei Danoninho. E ainda fala que nesse futuro específico que ela sonhou, a criança não havia nascido, já que para isso tem que existir duas almas destinadas. E antes mesmo de Helena perguntar qualquer coisa, a velha faz algo que quando a garota se dá conta, já está fora da tenda. Velha macumbeira. Então em sua casa, Helena começa uma intensa pesquisa sobre as bestas e quando foi a última vez que foram vistas. E também começa a montar um plano mais duvidoso que o outro, como ir até o rei e explicar que teve um sonho profético, ou até mesmo deitar o rei Danoninho na porrada. Mas como você já deve ter imaginado, ela não possui tanto poder para isso, e acaba desistindo e resolve focar no Duque Qian. Não muito tempo depois, a garota acaba descobrindo que sua prima tem um acordo de casamento com a família de Qian Mainadê e vai até lá verificar. E as duas acabam conversando por um tempo e descobrimos que o coitado tem uma maldição em sua face, o que acabou contribuindo para sua reputação negativa. E eu não me importaria com a maldição desde que fosse uma boa pessoa. Com isso, entendemos um pouco mais sobre a situação de Qian. O coitado acabou nascendo com várias runas em seu rosto e como ninguém conseguia entender o que se tratava, chegaram à conclusão que aquilo era coisa do Danoninho e o garoto era amaldiçoado. E claro que para complicar ainda mais a situação, um desocupado apareceu com um livro sobre Gabirus que tinha escrituras parecidas com aquelas. Mas a conversa se torna até engraçada quando a prima da protagonista fala que já tem um amante e que morre de medo que as marcas passem para ela à noite. Com isso, Helena pergunta como ela conseguiu aquele contrato de casamento que a garota explica sendo obra de seu pai. Então nossa gata tem a brilhante ideia de tomar o lugar da outra e casar com o Duque Monstro. Com seu plano duvidoso, Helena foi até o pai de sua prima e não pareceu ligar muito para isso e aceita com alegria a proposta dela. De volta à sua casa, nossa waifu conversa com seu pai e inventa uma desculpa esfarrapada para toda essa loucura, que incrivelmente dá certo e o casamento acaba marcado. No dia da cerimônia, a garota, que estava extremamente gata em seu vestido, entra com receio no salão, onde podemos ver Qian, que estava usando uma máscara com um ar de mistério. Até que eles formam um casal até fofo. E como já sabemos, ele não vai ignorar ou maltratar nossa waifu, até porque se fizesse isso, eu teria um pequeno diálogo com esse maluco. O casamento ocorre normalmente, mesmo com nossa waifu encantada com o olhar de seu marido, que para ela lembrava o oceano. Foi até engraçado porque ela literalmente ficou encarando o coitado até sua prima vir e chamar sua atenção. Mais tarde, as coisas ficam ainda mais cômicas com a prima dela chorando porque achava que Helena fez aquilo tudo porque a amava demais. Após isso, nossa diva se despede de seus familiares e embarca em direção à casa de seu marido. E o clima de tensão volta quando descobrimos que a garota só tem 20 anos até o mundo ser invadido pelas bestas. Agora eu entendo o desespero dela no começo da obra. Só que Helena acaba lembrando das coisas que aconteceram com sua família e provavelmente vai achar um jeito para salvá-las. E só agora que eu percebi que Qian Mainadê também estava na carruagem. E com um suspiro desses, eu com certeza ia pensar que ela está pedindo socorro. Com o passar do tempo, a protagonista começa a perceber que o cara era bastante atraente, só que um pequeno mal-entendido acontece. E ele pensou que aquele suspiro era de medo e fala que não iria tirar sua máscara na carruagem. Coitado do cara, meus amigos. Já na mansão, com a noite chegando, Helena se prepara para a sua noite com seu marido, só que ela estava bastante tensa com esses eventos e acaba tomando uma taça cheia de vinho. Mas algo me diz que o Duque não vai aparecer aí. E como já era de se esperar, Qian não foi ao quarto e no outro dia a protagonista acabou acordando bastante tarde. Queria eu ter um privilégio desses. De volta à história, após acordar, ela descobre que Qian não estava ali desde a noite passada, pois algumas bestas haviam aparecido e ele tinha ido resolver a situação. E com isso acabamos descobrindo algumas informações sobre o Duque. E como ele foi obrigado a lutar a grande batalha desde novo por causa dos monstros que sempre aparecem em seu território. E é claro que isso, ironicamente, acabou contribuindo para sua fama. Mas eu não consigo tancar a fofura da protagonista enquanto pensa positivamente sobre tudo. E vai se apresentar aos outros empregados da casa. E tudo ocorre até bem, o que me deixa de boca aberta, já que eu achei que alguém
iria pensar em uma forma criativa de ter o CPF cancelado pelo Duque. Já à noite, Helena se prepara devidamente, mas Kian não aparece e isso acaba deixando ela irritada. Mas uma semana depois, acabamos descobrindo que, na verdade, as duas garotas que são empregadas da protagonista inventaram uma história para o Duque e esse é o motivo dele não aparecer. E eu nem preciso dizer que Helena ficou extremamente irritada com isso e chamou o mordomo para saber qual punição deveria ser dada. E meus amigos, o cara fala que provavelmente elas teriam sua língua cortada, mas é claro que nosso Aifu não faria algo do tipo e dá uma punição severa, mas menos intensa, e vai até seu marido finalmente encontrá-lo. Na minha opinião, esses dois são muito tapados, não tem como. Como é que o cara passa uma semana sem encontrar a esposa, mesmo com as coisas que as empregadas falaram? Não faz sentido, sem falar da protagonista que também não se importou de ir atrás do marido, mas eu até entendo ela, já que pensou que o Duque estava lutando com os monstros ainda, só que mesmo assim não faz sentido, família. Helena entra rapidamente no local e pega o Duque sem máscara, que fica bastante surpreso quando ela se aproxima e pega seu rosto e fica pensando que era muito fofo. Eu não consegui tancar a reação dela nessa hora. Mas não acabou por aí. Nossa gata fala que puniu as empregadas e diz que não estava dormindo bem à noite porque estava esperando o Duque. E antes de sair, acaba falando que dessa vez estava aguardando ele em seu quarto. E de volta a seus aposentos, a garota fica pensando na sensação de tocar o rosto de seu amado e viaja enquanto toma seu chá. À noite, o que todos estavam esperando finalmente acontece e Kian aparece no quarto e se deita na cama com Helena. E quando ele vai desligar a luz, nossa gata assanhadinha pergunta se o garoto não iria tirar suas roupas. O que será que ela estava pensando em fazer, meus amigos? Fiquei imaginando aqui. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Bye bye.